turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juscelia Rodrigues e represento todos os professores dessa disciplina aqui na Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Aproveitem a aula! Atividade número 5, um automóvel era vendido por 71.800 e sofreu duas reduções, a primeira de 5% e a segunda de 13%. Qual é o preço do automóvel após a segunda redução? Galera, esse daqui, nós precisamos fazer duas porcentagens simultâneas, tá? 5% e depois 3% não é a mesma coisa que calcular 8% de 71.800. Então, nós vamos calcular 5% de 71.800 e depois tirar esse valor e fazer 3% desse novo valor, ok? Atividade 6. Supondo que um determinado produto tem um preço X, responda às perguntas. Se X sofre um desconto de 100%, ele passa a valer quanto? Lembra que quando a gente fala de total, a gente fala de 100%? Então, se ele receber um desconto de 100%, ele vai valer quanto? B. Se multiplicarmos X por 0,80, obtemos X com desconto de 20% ou com desconto de 80%. Vamos pensar o seguinte, para a gente fazer esse exercício, a gente pode determinar um valor aí para X. Vamos determinar que ele é 100. 100 vezes 0,80. A gente vai obter que valor? Você acha que com relação a 100, a gente teve um desconto de 20% ou a gente teve um desconto de 80%? Analisem aí. E se o dobro de X é 200% de X? E aí? Vamos determinar um valor para X, 100 também. Se a gente multiplicar por 2, nós temos 200. 200 é 200% de 100? Analisem, sim ou não? 7. Natália comprou um celular cujo preço à vista é 1.380, pagando 60% de entrada e o restante após um mês, em uma única parcela de R$ 579,60. Qual a taxa de juros simples mensal cobrada pela loja? Então, a Natália, ela comprou o celular, pagou 60% de entrada. Então, vamos calcular 60% de 1.380. Então, 60 sobre 100 vezes 1.380. Nós vamos encontrar o valor que ela pagou de entrada. O restante, ela vai pagar após um mês. Mas, se a gente perceber, vamos subtrair aqui, ó, 1.380 menos 60%. Vai dar quanto? Depois que nós fizermos esse cálculo, o que vai acontecer? Vai dar 552. Então, 552 seria o valor sem juros que ela deveria ter pago, certo? Então, vamos ver quanto que é o valor dos juros. Mas como assim, qual é o valor dos juros? Vamos lá. Juros é um valor em dinheiro cobrado a mais pela demora para o pagamento, tá? Então, as lojas ou os bancos, eles cobram um valor a mais do que você deve e esse valor, ele é chamado de juro. E o juros simples, ele tem uma fórmula, tá? Que fórmula que é essa? J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é o valor inicial, valor em dinheiro. A taxa é uma taxa percentual, número seguido do símbolo por cento. E o T é o tempo, ele pode estar em ano, em mês, em dia. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa. A taxa e o tempo, eles sempre têm que estar na mesma unidade de tempo. Então, por exemplo, se a taxa ela é mensal, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é anual, o tempo tem que estar em ano.
Então, a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade de tempo. Tudo bem? Vamos aplicar na fórmula aqui. J vai ser a subtração de 552, vai ser, aliás, 579,60 menos 552. Por quê? 552 é o valor sem juros e 579,60 é o valor com juro. Deu quanto? Quanto que deu essa subtração? 27,60. Então, 27,60 é o valor dos nossos juros. Vamos substituir aqui na fórmula? J é igual C vezes I vezes T. J vai ser 27,60 igual. Quem que é o capital? Quanto que ela ficou devendo, né, para pagar depois? 552. Vezes a taxa. A gente não sabe qual que é a taxa. É isso que a gente está procurando. Então, vamos deixar o I. Vezes um mês. Por quê? Ela deixou para pagar após um mês. E agora, como que nós vamos fazer essa conta aqui? Nós vamos fazer igual a equação do primeiro grau. O que está multiplicando o I vai passar dividindo. Quando a gente achar esse valor, vai ser um valor decimal. E aí, nós vamos multiplicar por 100 para encontrar esse valor em porcentagem, taxa de juro em porcentagem. Tudo bem? Atividade 8. A composição do consumo em porcentagem expressa na fatura de energia elétrica que pagamos mensalmente é composta de acordo com as informações do quadro a seguir. Então, tem essas porcentagens aqui e nós vamos preencher a tabela. Então, em R$100, qual é a porcentagem do serviço de distribuição da Energisa? 22%. Então, nós vamos calcular 22% de 100, depois 22% de 150, 22% de 178. Compra de energia, 34,63. Então, 34,63% de 100 e assim por diante, tá, galera? Pode usar a calculadora aqui para que vocês façam essa atividade. Como que eu faço na calculadora se eu não tenho lá o meu botão de porcentagem? Nós transformamos essa porcentagem numa representação decimal. E como que a gente faz isso? 22% é a mesma coisa que 0,22. Por quê? Porque é 22 dividido por 100. Então, é só a gente multiplicar 0,22 vezes 100, que pronto, a gente achou 22% de 100. Como que eu faço para achar 22% de 150? 0,22 vezes 150. Como que eu faço para achar 22% de 178,31? Faço 0,22 vezes 178,31, tá? Esse é jeito fácil de fazer na calculadora, sem precisar recorrer ao botãozinho da porcentagem. Tudo bem? Então, explicado aqui as atividades de 5 a 8. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.